Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Reino Podcast. Eu sou Luzia Bota e estou aqui com Juliana Oliveira. E nós estamos aqui hoje com o Reino Podcast. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os vídeos postados aqui. E você que está acompanhando aí pelo Instagram, talvez seja um corte, não esquece, segue a gente aqui na rede social para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. E tem muita coisa para acontecer, hein? Ju, hoje estamos aqui, né? Temos a honra de receber um pastor que veio diretamente do Rio de Janeiro, uma grande voz profética dessa nação, o pastor Albert Ferreira. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje no podcast Pelo Reino, Pelo Rei. Eu acredito que Deus tem muitas informações, edificação para a sua vida, e faça como as meninas já lhe orientaram. Se inscreva lá no canal e fica ligado. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui à mesa com o senhor. Eu queria iniciar a conversa querendo saber do senhor como foi a sua primeira experiência com Deus, quando foi que o senhor o conheceu de verdade. Bom, como eu disse hoje pregando, né? Eu tive uma herança do meu pai e da minha mãe, uma herança do carnaval, não sou baiano, mas carioca, e uma herança de um sincretismo afro-religioso. E quando foi com 20 anos, 21 anos, eu fui numa igreja. Na verdade, essa experiência é bacana, porque eu tocava pagode. Eu tinha uma banda de pagode, eu tocava nessa banda, mas eu estava com a vida cheia de problemas. E me lembro que nós fazíamos 4 sets de 50 minutos, para tocar 50 minutos e parava 15 minutos. Eu me lembro que nós fizemos 2 sets e eu falei para os meninos, eu vou ali e já volto. Mas eu fui em casa, me arrumei e fui para uma igreja. Nossa. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando sobre os catupiris espirituais do livro do profeta Daniel, que a gente não deveria se contaminar com isso. Aquela mensagem veio no meu coração. E quando eu me vi, eu estava lá na frente do altar, numa igreja que tinha 5.000 pessoas, eu estava lá sozinho, levantando a minha mão para Cristo. E foi bacana demais. Que lindo. Muito bom. Que muito interessante. Muito. Então, assim, a partir daquele momento, entrei na escola de discipulado, fui ser discipulado, escola de batismo, depois de escola de discipulado, me batizei e fui crescendo nesta igreja. Até um dia que eu conheci o movimento pentecostal, né? Essa igreja é uma igreja neopentecostal, mas mais tradicional do que neopentecostal. Eu descobri o movimento pentecostal através de alguns cultos que aconteciam lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que o pastor sempre dizia assim, você não vai lá não, aquela igreja daquele povo que fica falando da vida dos outros, tá falando de revelação. Não vai lá não vai naquela igreja lá, que esse povo fica falando aqueles negócios esquisitos que ninguém entende, línguas estranhas, né? E quanto mais ele falava, mais aguçava minha curiosidade de outros tantos para poder ir lá. E quando eu fui lá, me apaixonei, falei, aqui é o meu lugar. Então, saí dessa igreja, fui para a Assembleia de Deus e fiquei lá uns bons 15, 20 anos na mesma igreja, né? Até que Deus me fez agora pastor de uma igreja. Que bom, glória a Deus. Glória Mas a Deus. O senhor disse que o senhor era cantor de banda de pagode? Cantor de banda de pagode. Não era o nome, né? Mas se eu pudesse colocar o nome do grupo, era Inimigos no Ritmo. Meu Deus! Eu era o vocalista, gente. Se eu cantar parabéns pra vocês, não fica nem o aniversariante. Então assim, eu era o cantor do pagode. E, assim, engraçado que eu sempre brinco com o pessoal, né? Todos os botecos e bares que nós tocamos faliu. Meu Deus! Nenhum, né? E o problema é que os componentes haviam do grupo sinais. Haviam sinais. Porque Deus, como fez o Mar Vermelho, né? Fechou o Mar Vermelho para o povo não voltar. Então fechou o boteco para não voltar. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sempre digo que eu briguei com ritmo. Eu não consigo, eu não tenho coordenação assim para poder cantar parabéns e bater palma ao mesmo tempo. Não entendo como as pessoas conseguem. Que isso? Olha, glória a Deus, eu tô me achando a pessoa mais coordenada aqui nessa mesa. Meu Deus, gente. Mas enfim, o senhor me disse que nesse belo dia o senhor escolheu, durante a pausa, ir à igreja. Durante a pausa, fui ali, falei para os meninos, segura aí rapidinho que eu vou ali em casa, no banheiro. Mas aí o senhor já era conhecedor da palavra? O senhor já vinha de uma família eu tinha um primo que evangélica? me levou nessa igreja, o Alex, um abraço para ele, que me levou nessa igreja. Ele era componente dos jovens lá da igreja, bem ativo. Ele
Antes desse dia que eu me decidi, uns 2 anos, 3 anos antes, ele me levou na igreja. Eu fui lá, queria saber, culto chato, não entendi nada que estava pregando, não sei o quê. Eu fui porque ele era meu amigo e disse que minha vida ia mudar. E eu não queria que minha vida mudasse, eu queria ficar daquele jeito que estava. Mas nesse dia eu decidi... Cantando fora do ritmo. Essa foi a referência. A primeira igreja que ele me levou, uma igreja protestante, porque a nossa família ou era católica ou era espírita. Então, a primeira igreja protestante que eu tive referência foi a igreja que ele me fez visitar. Então, eu voltei lá no mesmo lugar, no mesmo culto, sozinho, e dali eu me decidi, eu precisava mudar de vida. Não era nem porque eu cantava mal, porque a vida que estava mal mesmo. Amém. Amém. Mas conta um pouquinho, assim, de onde o senhor veio, um pouquinho da família. A família do senhor, o senhor disse, né, que uma parte era Sim, espírita. a parte do meu pai, todos eles fazem parte do contexto da noite, né? Meu pai era presidente de uma ala da escola de samba no Rio de Janeiro. Então, assim, o ano inteiro, carnaval. O ano inteiro pensando em carnaval. Meu pai fazia muito baile. Baile no Rio de Janeiro tem umas bandas muito conhecidas, que banda de dança de salão, que é Brasil Show, Copa 7. São músicas de swing, né? Um ritmo diferente. E meu pai fazia muito baile, vendia ingresso e tal. Então eu vivia nesse contexto. Então, quando eu virei adolescente, eu entendi que aquilo seria a minha referência. Então, o que eu fui? Na verdade, eu era meio eclético, eu sempre fui muito doido, né? Eu gostava de tudo, eu gostava de funk, eu gostava de pagode, eu gostava de música clássica. O que tivesse tocando, eu gostava de tudo. Então, mas eu me identifiquei mais com o pagode por causa dessa herança. Então, eu fui, montamos uma banda, já existia a banda. Foi muito assim, uma coisa que não tinha nenhum compromisso. A gente jogava bola, eu jogava bola num time, e depois do jogo a gente fazia um pagode. E dali a gente foi, até que a gente montou uma banda. E dessa banda veio, não sei se foi a parte que Jesus usou para me salvar, que na verdade não foi toda ruim, né? Que fiz amizade, fiz amigos, mas assim, em outra parte a vida foi de mal a pior. Mas Foi por essa isso que conversão Jesus foi salvou. automática? Foi Não, primeira eu vez? comecei a caminhar, tal, mas aí deu aquela... Não, mas eu tô curiosa pra saber onde que o senhor conheceu esse abençoado desse amigo que te levou pra igreja. É meu primo, Alex. Seu primo? Meu primo, Meu primo ia lá, falava de Jesus pra mim, eu não dava atenção, porque, assim, quando você fala de um Jesus diferente daquilo que você aprende na Bíblia católica, você cria né? Você acha que, não, vou pra lá pra ser fanático. Então, meados dos anos Já 90... se tem essa certa resistência. meados dos anos 90, o evangelho ele tinha muito mais dificuldade de ser anunciado, dado as críticas pesadíssimas que aconteciam de padres contra pastores, da própria mídia contra os pastores, e dado alguns escândalos inerentes a algumas igrejas. Então era difícil, então a gente criava essa resistência de não poder ouvir uma palavra de Deus através de um pastor, porque pastor pra gente não tinha moral, quem tinha moral era o sacerdote católico. Mas o dia que eu fui lá, eu entendi que existia um ambiente todo. A primeira coisa que eu me apaixonei foi o louvor. E eu costumo dizer, cara, quando o louvor está sincronizado no ambiente do culto, faz muita diferença. Por isso que o louvor da igreja é tão importante quanto a palavra. Então, o louvor ele faz o ambiente para que a profecia seja liberada. O Eliseu falou sobre isso. Então, quando tem um louvor sincronizado, aquela atmosfera criada pela adoração, então fica muito mais fácil. O louvor derrete o coração. É verdade. Né? O louvor é como se fosse uma chuva, a adoração é como se fosse uma chuva que amolece a terra do nosso coração para que a semente seja colocada, que é a palavra de Deus. Então, quando eu vi o louvor, e na época tocava muito Rompendo em Fé, Cassiane, tocava Álvaro Tito, pelo sangue de Jesus, tu vais, vem. E aquilo ali falava demais o coração da gente. Cassiane, vão seguir nos passos de Jesus. Aí... O louvor, ele prepara a terra para receber a semente, né, da palavra. Isso. Pastor, uma curiosidade. Em Romanos 12:2, Paulo fala sobre a metanoia, né? A mudança de mente. Qual foi esse momento na sua vida? Que eu mudei de mente? Sim. Então, isso aí dá um podcast, hein? Temos tempo. Porque Pode esse ficar à é o vontade. problema da religião. O problema da religião é que ela, na verdade, ela quer que você faça parte somente do sistema. O evangelho não. O evangelho te muda para você se adequar àquilo que a palavra diz.
Então, essa mudança de mente, ela primeiro parte do princípio de não se conformar. Com as coisas desse mundo. Não se conformar. Então, você só muda quando você não se conforma. O problema é que as pessoas entram para a igreja e elas não conseguem mudar de vida. Ela não muda de vida, porque aí dói, mas eu não estou nem aí, pode até te curar. Elas não mudam de vida, isso é fala de um amigo meu lá, porque elas escolhem a igreja, elas não escolhem líderes. Sim. Elas vão para a forte. igreja da moda, elas escolhem a igreja. Eu vou ali porque é a igreja da parede preta, eu vou ali da parede, eu vou ali porque é a igreja da parede azul, eu vou ali porque é a igreja transparente. Não, eu vou ali porque tem um líder, cara, que vai cuidar de mim. Uau. Então, aquilo que se libera do altar determina muito o que você vai viver. Sim. Eu ensino lá ao nosso pessoal que nós precisamos ser uma igreja acolhedora. O que é uma igreja acolhedora? É você chegar num ambiente como num restaurante. Eu não vou falar para você comer no restaurante do qual não tenha me sentido bem. Às vezes a comida do restaurante é ruim, mas o garçom é gente boa, Verdade. o dono é gente boa, você se sente bem, o cara te acolhe. É a igreja, cara. Quando o cara vem com a vida dele baleada, arrebentado da vida, quando ele chega ali, tem um cara ali te recebendo com um sorriso, ele vai falar contigo, cara. Hoje eu vim aqui te dar um abraço, como se te Verdade. conhecesse há 200 anos, te ajuda. Sim. Então aí vem o Faz toda a louvor, vem a diferença. palavra, e a palavra é que te confronta. Esse nível de evangelho que a gente às vezes ouve por aí, é o evangelho que faz com que você se sinta o herói de uma história que você é o vilão. Não te confronta ao ponto de você se conformar. Não, eu tô assim porque... Não é que eu tô certo. Não é que a palavra... não é que a palavra está errada, não é que eu estou certo. Então, você só muda quando você não se conforma. Esse é o primeiro ponto. Não se conformeis com este mundo. Né? Se conformar com essa situação. Porque o mundo, ele nos assolapa. O mundo, na verdade, ele quer aquilo que a gente tem a oferecer e não quer aquilo que nós somos. Verdade. Esse é o problema. E isso é a nossa teia de relacionamento. Tem muitos amigos da gente que só estão do lado da gente quando a gente favorece. Quer saber quem é seu amigo de verdade? Aprenda a dizer não para ele. Amigo não é aquele que vai no teu culto de ação e graça no dia do teu aniversário. Amigo é aquele que se alegra quando você conquista. Porque tem gente que até chora contigo, mas na hora de se alegrar ele fica endemoniado. Então não é teu amigo. Verdade. Amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz. Amigo é aquele que olha para você e diz, vai arrumar esse cabelo que tá ridículo. Vai botar um short mais longo, que você tá ridículo com esse short. Vai cortar esse cabelo, vai botar um desodorante nesse sovaco. Amigo é esse. Amigo é esse cara que Concordo plenamente. não esconde as verdades. Por isso que a Bíblia usa o termo de que existe um amigo mais chegado do que um irmão. Verdade. Então é esse amigo, o Espírito Santo, esse amigo, Jesus, que te fala a verdade através da palavra que você não está acostumado. Por isso a palavra cria um choque. Pô, quem é esse cara que está falando isso tudo para mim? Ele não me conhece, mas como é que está falando de tudo que eu vivo? Entendeu? Uau, Aí assim essa mesmo. palavra gera esse não conformar por causa das coisas que o mundo te faz. Aí sim, você é forçado a transformar a sua mente. Porque, na verdade, o evangelho não transforma a aparência antes de transformar a sua mente. Verdade. Tem gente que só muda a aparência. É verdade. Pastor, o senhor me disse algo interessante há pouco tempo, que naquela época em que o senhor se converteu, teve sua experiência com Cristo, era uma época em que era um pouco difícil, né, propagar o evangelho do Senhor, era uma época em que era difícil a receptividade das pessoas acerca do evangelho. O senhor acha que naquela época era mais difícil do que hoje? Muito mais. Muito mais. Assim, existe... Tá aí, se você quiser depois dar um Google aí, ou pesquisar no YouTube, existe um debate entre a mídia, alguns repórteres da mídia, que existem até hoje, contra o bispo Edir Macedo, contra o Silas Malafaia, que está nesse debate defendendo o evangelho. Então, assim, a gente pode ter muitas coisas contra um conceito doutrinário de um, de outro, alguma fala de um, de outro, mas esses caras, eles defenderam o evangelho quando o evangelho estava sendo perseguido pela igreja romana. E isso é meados de 90, 91, 92, quando às vezes... Eu, por exemplo, não sabia nem quem eu era em 90, 91, eu sou de... Deixa pra lá. Mas a maioria dos que nos ouvem hoje não eram nem nascidos, né? E os caras já estavam lá defendendo a nossa fé. Era difícil. E outra coisa, o evangelho é limitado, porque hoje, a galera de hoje é favorecida. Você tem podcast, Verdade. você tem uma câmera digital, você tem um microfone de Acesso última geração, você tem... As mídias sociais. Você tem internet, você tem um montão de coisa. Então, quem não quiser ouvir, vai ler. Você bota lá, Jesus te ama. O cara não quer ouvir, mas ele vai ler. Antigamente não, Verdade. antigamente era folheto. Antigamente você tinha que enfrentar o contexto da religião romana, que era fortíssimo, né?
E hoje em dia existe até um movimento da igreja romana, evangelizando os que deixaram de ser romanos e se tornaram evangélicos para que eles voltem para a igreja. Aí você vê a liturgia de algumas igrejas, parece até que você está num culto pentecostal protestante. É verdade. É mole não. Pastor, eu gostaria de mudar um pouco o assunto e quero falar sobre seu projeto social, né? Que é um projeto muito lindo, mas que nasceu num momento de muita dor. Sim. Né? Seu projeto chamado Lucas 22:19. 22:19. Fala um pouco pra gente. Então, esse projeto é o que eu disse. Tem muitas falas minhas aí em podcast e tal. Eu falo a mesma coisa. O projeto é a minha terapia, né? Não é que eu quero ter um projeto. Na verdade, eu queria ter o meu filho. Eu só tenho um projeto porque esse projeto me faz sentir melhor. E como é que você se faz sentir melhor? Existe um princípio, né? Por que as pessoas elas constroem dentro de si um castelo que elas se enclausuram e elas se trancafiam, elas não querem mais sair de lá? Porque chega um momento na vida que elas se sentem inúteis. Então, a inutilidade, às vezes, produz ansiedade, produz depressão. E como é que você faz para sair? O Augusto Cury tem uma frase que diz que o calabouço mais escuro da existência do homem é o próprio coração do homem. Forte. Então, assim, é como se ele dissesse assim: Deus não tem problema de tirar você das mãos do diabo, mas ele tem dificuldade de tirar você de você. Então, a maior libertação que a gente precisa ter é da gente mesmo. Então, por que às vezes você vai lá num especialista e ele te dá uma terapia ocupacional? Porque a melhor coisa que tem para alguém na dor é você se sentir útil na dor de alguém. Então, assim, não é que eu quero, é porque eu sei que tem alguém ali que também está precisando, então vou unir o útil ao agradável. Eu curo a minha dor tratando da dor de alguém. Mas conta um pouco o que Vou foi que contar. aconteceu, né? Porque Então, nossos seguidores, né, que não conhecem Talvez ainda o seu nem testemunho, então gostaríamos de Então, ouvir. o meu testemunho é que eu tinha um filho mais novo, que era o Lucas, ele tinha 19 anos de idade. Ele saiu de casa para poder cortar o cabelo e tomou 2 tiros de fuzil de um policial militar. Então, eu fui a primeira pessoa a chegar perto dele. Na verdade, não sabia que ele estava baleado, no nível que ele estava baleado. Mas eu fui da minha família, 11 minutos eu estava do lado dele, orando por ele, chorando e tal. Eu impetrei sobre ele bênção. E achando também que aquilo ali seria um testemunho, orando, enfim. Só que houve todo um contexto, porque o Lucas chegou para cortar o cabelo, mas existia um grupo de policiais que estavam escondidos. Eles chamam no Rio de Janeiro de Troia, né? Dentro de um anexo de uma igreja católica que tem lá perto de casa, no projeto social de uma igreja católica. E quando o Lucas chegou para poder pegar uma ficha, uma senha para poder entrar para cortar o cabelo na comunidade, os caras tiraram a caixa do correio, botaram o fuzil, deram uma rajada de fuzil de metralhadora. Então um tiro pegou no braço do meu filho e deu fratura exposta, o outro tiro ele tomou a queima-roupa. Então eu cheguei lá logo depois que isso aconteceu, 11, 10 minutos no máximo. E a partir daquilo ali, fui para a delegacia, assim, socorremos o meu filho. Ele foi vivo ainda para o hospital, mas quando foi 2:pouca da tarde, a assistência social deu para a gente a notícia, para mim e para o meu outro filho mais velho, que ele não tinha resistido. Então, assim, cheguei em casa para dar notícia para minha esposa e ela desmaiou, teve todo aquele contexto, eu tive que ir para a delegacia para prestar depoimento. Aquela confusão, deu noticiado no jornal, tá até se você quiser pesquisar aí, coloca aí Filho do Pastor Albert e tal. Mas eu cheguei em casa às 10 da noite depois desse episódio, precisava falar com Deus e entrei no meu quarto. Apesar de ter mais de 200 pessoas lá, aproximadamente, né, entre a minha rua e minha casa, minha esposa dopada, meus filhos todos dopados, mas eu precisava ouvir a voz de Deus, que eu não tinha tomado remédio ainda e nem tinha chorado, na verdade. E quando eu entrei no meu quarto, eu botei a cadeira da escrivaninha e sentei na cabeceira da cama e pedi para Jesus sentar lá. E quando ele... Não sei se ele sentou, não vi, mas quando ele veio falar comigo acerca daquilo que eu estava vivendo. Primeira coisa foi me perguntar o nome da dor que eu sentia. E eu aprendi que Deus, ele
sabe o nome da dor, mas ele quer saber se a gente conhece. Então, qual é o nome do Lu? Qual é o nome do teu filho? É porque Deus sabe o nome dele, mas por que ele pergunta? Que ele quer saber se você sabe aonde é que está doendo. Então, o nome dele é Lucas, né? Aí ele foi e me perguntou qual é o número da camisa que ele jogava quando você me devolveu ele. Ele jogou em 3 clubes do Rio de Janeiro, e todos os 3 clubes, até no time da várzea que ele jogava lá, era com a camisa de número 22, que inclusive está lá em casa. E eu falei, 22. Aí o senhor me perguntou, qual é a idade que você me devolveu ele? 19. Aí eu lembrei da Bíblia, porque eu estava tão atordoado, que eu lembrei da Bíblia, peguei uma Bíblia que estava lá, abri o texto e vi Lucas 22, 19, que está escrito, tendo partido o pão, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração dizendo, era vida pela vida. Que eu nunca saberia a dor de uma vida se eu não soubesse. Eu não saberia o valor de uma vida se eu não soubesse a dor que era perder uma. Então, e aí que ele veio no meu coração e falou, você sai dessa porta para ser uma referência, você sai dessa porta para ser uma vítima. Eu escolhi ser uma referência, abracei minha família, fui fazer o culto fúnebre, enfim, e a partir desse momento, assim, uma coisa que eu não falei lá, eu falei para o pastor e para o apóstolo, isso acontece no dia 26 de agosto, quando é dia 22 de setembro, eu faço um culto no mesmo lugar onde foi baleado. Inclusive tinha até a marca do sangue. Eu botei lá um altar, eu botei um palanque gigantesco, botei uma estrutura de som, de iluminação, chamei um montão de gente para cantar. Álvaro Tito, Jorginho Xerém, um montão de gente, família Oeste, todo mundo foi lá cantar. Eu fiz um culto lá e Jesus salvou 15 pessoas lá da comunidade. Então, a partir disso, eu fui inspirado a andar no meio da comunidade para saber qual era a necessidade. Andava do jeito que... E uma coisa muito interessante que eu quase não conto é que tem um menino lá que se chama João, né? Eu coloquei no meu coração de dar uma bicicleta para essas crianças. Porque as crianças muito pobres, né? Falei, eu vou dar bicicleta para eles. Eu comecei a pedir uma bicicleta para um para outro e arrumei uma bicicleta usada. Aí dei para um garoto que se chama João. Ele até vai estar lá no projeto. Aí ele, tio, obrigado, né? Mas eu queria uma nova. Falei, cara, tô te pedindo a bicicleta. Aí despertei, pô, cara, o que eu não posso fazer? Porque as pessoas me conheciam como crente, mas não sabia que era profeta. Eu tinha que fazer alguma coisa para a comunidade. Então comecei a botar as crianças dentro da minha casa, comecei a cuidar delas e dei. Inclusive está na página do projeto, tá na minha página lá, no Dia das Crianças desse ano, de 2016, nós demos 52 bicicletas na comunidade. Uau! 52. Eu queria 100. Maravilha. Assim, é por isso que às vezes a gente precisa contar a visão que a gente tem, né? Eu fui para uma igreja que tinha 14 pessoas, eu fui pregar numa igreja que tinha 14 pessoas. Eu contei do sonho que eu tinha de dar a bicicleta. Aí tinha um cara lá que levantou dizendo, deixa que eu dou. Ele falou que ia dar isso aí, mas deu só 50. Então, quer dizer, a gente precisa contar o sonho que a gente tem, né? Com certeza. Então, assim, nós doamos e aquilo ali a gente foi gerando força e fomos montando um projeto. Colocamos as crianças dentro de casa, a criança gostava muito de Guaraná Natural com um genérico do biscoito Fandangos, que tem muito lá no Rio, e dava isso e tal, virerê, as crianças foram sendo salvas. No Dia das Crianças, Jesus salvou as 50 que ganharam a bicicleta. Nossa. No dia no Natal, que nós fizemos também, que é um Natal que a gente faz até hoje, que a gente mobiliza os padrinhos e as pessoas que apadrinham uma criança, eles dão roupa e brinquedo e calçado. Jesus salvou mais 30. Então, dali já foi 80. Hoje são 160. Né? E elas foram mudando de comportamento ao ponto de os pais ficarem atordoados com mudança de comportamento. Que lindo isso, né? Como é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque da sua maior dor, no momento de muita tristeza, nasce um O meu maior ministério. propósito. Um E o meu ministério propósito não era belíssimo. viajar, pregar, era cuidar de gente lá. Eu estou toda a minha família envolvida nisso. Minha esposa, meus filhos, minhas noras, até os netos envolvidos. Todo mundo trabalha nisso. Muito bom. Aí tem os outros que estão lá enganjados lá da comunidade, as pessoas que fazem parte, mas todo mundo gosta, todo mundo Fala ama. um pouco do projeto. Nome Faz do nosso propaganda projeto- para que as pessoas possam ajudar O também. nome do nosso projeto é Lucas 2219. Tem a página no Instagram. Ela não está muito atualizada, porque a gente tinha perdido a senha, mas agora me parece que recuperaram a senha e vão atualizar. Mas nós temos lá o nosso CNPJ, a gente tem um Pix lá. Nós somos todos documentados, tem toda a documentação, não tem nada ilegal. E se você quiser nos ajudar, por favor, vai lá, procure
a nossa secretária, procura a nossa assistência social, porque nós temos assistência social, e veja como é que é a forma que você pode ajudar. Nosso trabalho é sério. E assim, eu gosto de deixar bem frisado isso. Eu não vivo do dinheiro da igreja, eu não condeno quem faça isso, não vivo do dinheiro do projeto. Tudo que eu ganho, eu reparto com o projeto, tudo gira em torno de um propósito que a gente tem sobre isso. Então, assim, no nível de que Deus tem feito na minha vida, de viajar pregando, eu podia até ter uma vida melhor, podia ter um carro melhor, podia ter uma... Mas, na verdade, eu não consigo ser melhor quando o pouco que eu tenho pode fazer alguém um pouco melhor. Amém. Que bom. Né? Aí eu vou pregar. Pode Glória ficar a Deus à aí, vontade. vocês, os bastidores. Existe uma passagem bíblica que salienta tudo isso que eu estou falando aqui. É a passagem do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e foi perguntar para Jesus o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Ele era rico, mas ele era religioso. Ele sabia que aquela pergunta era capciosa. E Jesus também. Porque o jovem religioso sabia que quem fazia com que eles entendessem acerca da Torá eram os fariseus. Os fariseus formaram um conjunto de regras junto com os saduceus para que eles pudessem cumprir a lei. Porque a Bíblia diz que se você cumprir pouco só da lei, não cumprir toda ela, você se torna maldito. Então eles criaram um conjunto de regras que, se nesse conjunto de regras você cumprisse, você estava apto a viver a vida eterna. Então quando ele pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele já tem a resposta. Ele está tentando saber de Jesus o que ele pensa. E Jesus disse, você guardou os mandamentos? Aí ele disse, sim, desde a minha mocidade. E Jesus o amou, porque ele não estava mentindo. Ele guardou o bar mitzvah, ele sabe o que é guardar o mandamento. Só que Jesus vai dizer para ele quais são os mandamentos que ele tinha que guardar. Aí eu estou olhando aqui, essas pedras aqui que refletem os mandamentos. Sim. Né? Quando Jesus fala para ele, guardaste os mandamentos, Jesus cita esse aqui, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Ok? Jesus diz isso aqui para ele. Mas será que Jesus omitiu? Na verdade, lembra-te do salmo para o santo. Não, Jesus, por que Jesus omitiu todos esses outros aqui e só falou esses outros 6? Ele omite, na verdade, 4 mandamentos e só fala de os outros 6 mandamentos. Por que Jesus fala só de 6 e omite 4? Ele não faltou à escola sabatina. Jesus estava fazendo de propósito. Por quê? Porque, na verdade, não adianta você querer servir a Deus se você não ama pessoas. Meu Deus. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Qual é o porquê disso aqui? É que todos os mandamentos que Jesus falou para esse jovem rico condiz com pessoas. Jesus omitiu o não terás deuses, outros deuses. Jesus omitiu o não farás imagem de escultura. Jesus omitiu não tomarás o nome do Senhor em vão. E lembra do sábado para o santificar. Porque todos esses primeiros mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos em relação a gente. Deus não considera quando eu faço alguma coisa por ele. Deus considera quando eu faço alguma coisa por alguém. Deus precisa da nossa oferta? Precisa do nosso dízimo? Não. Precisa do nosso beijinho? Precisa do nosso carinho? Quem precisa? Nós. Quem precisa? O próximo. Então como é que esse cara está dizendo que serve a Deus se não consegue fazer nada? Aí Jesus, eu amo Jesus. Quer dizer, tu cumpriu isso desde a sua mocidade? Então vai e vende o que você tem. Dá ao próximo. E cumpre o que você diz. E Jesus está esperando ele até hoje. Difícil. Jesus está esperando até hoje. Por quê? Porque servir a Deus implica servir pessoas. Não se serve a Deus fazendo emoji. Oh, Jesus, eu te amo. E negando quem está do lado da gente. É verdade. Porque Deus se agrada quando você serve. Qual foi a herança que Jesus deixou pra gente? A herança que Jesus deixou pra gente, eu acredito na prosperidade bíblica, na provisão, eu acredito em tudo isso. Mas a herança que ele deixou pra gente foi uma mesa, a última ceia, uma toalha vazia, uma toalha e uma cruz vazia. A mesa fala da comunhão. É a mesa, o lugar onde ele detectou o traidor, onde ele dá as últimas instruções. A toalha é a toalha que ele lavou os pés dos discípulos, que alguém disse, não importa que eu lhe lave. Não, aquilo ali é humildade. Essa toalha que ele lava é a toalha que encontram lá dentro do sepulcro quando vê que o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio, mas tem um lenço dobrado. O lenço dobrado ali no sepulcro, na verdade, Daniel, a cultura é que o hóspede foi bem tratado e ele quer voltar. Essa é a cultura.
Só que Tremendo. a cultura está certa, mas a aplicação está errada, porque está dentro da sepultura. Então Jesus não está dizendo que ele vai voltar para a sepultura. Jesus está dizendo que aquilo é o símbolo do serviço, a toalha é símbolo do serviço. E a cruz é da renúncia. Você não serve se você não passar pela cruz, se você não pegar a toalha, se você não sentar na mesa. Porque na mesa a gente entende a necessidade de alguém. Muito forte. Então eu não faço porque eu quero. Eu faço porque isso é minha terapia, isso me faz melhor. Quando você serve alguém... Cara, as pessoas não entendem quando alguém te para na rua e diz, cara, tua vida me inspira. A gente fica tão depreciado, viciado lá nos extremes, viciado nos Spotify da vida, lá no nosso mundinho, no nosso quadradinho, que a gente perde nosso potencial e gasta o nosso potencial com nada. Quando alguém do lado da gente precisa, pelo menos, da nossa presença para se sentir melhor. E é bacana alguém quando te para assim, caramba, tua mensagem falou comigo, teu louvor falou comigo, tua vida me inspira. O problema é que as pessoas, às vezes, os evangélicos têm muito problema com essa situação, acham que é inveja. Não, quando Deus prospera alguém, não é pra gente ficar com raiva, é porque Deus nos fez como modelo. Verdade. Nós somos modelo. Jesus usou a gente como referência. Então não estou fazendo projeto social. Porque... tem muita gente que chegou perto de mim. Rapaz, agora tu vai ficar rico. Rico de quê? Rico de quê? Porque é a mentalidade das pessoas. Não, cara, eu quero servir. Eu quero servir minha comunidade, minha igreja precisa ser relevante. Eu preciso traçar lá o quadrante lá, entender isso aqui pertence a Jesus. Porque aqui tem uma igreja plantada. E a igreja plantada na geografia é a resposta do reino para o império das trevas. Mas, de qualquer forma, eles têm razão. Porque fica rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Não pode comprar, isso aí mesmo. E o que é mais interessante, né? E que quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, até porque a palavra diz que uma fé sem obras ela é uma fé morta, né? Não adianta a gente ter tanto conhecimento acerca da palavra se ele não é aplicado nas nossas vidas. Isso. Né? Se a gente não consegue aplicar. E pessoas precisam de pessoas. O Senhor usa pessoas para as pessoas. Então, por que a gente não vai se permitir para ser instrumentos, né? Eu esses dias estava agradecendo a uma pessoa que eu admiro, um líder. Eu cheguei para ele e disse, olha, muito obrigada por se permitir ser usado por Deus. Né? Porque as pessoas às vezes veem alguém sendo levantado por Deus, alguém sendo bem-sucedido, alguém se permitindo a fazer algo Já fico atravessado. e acha que é porque a pessoa quer se aparecer, mas na verdade quem tem essa sensibilidade espiritual entende que a pessoa não quer se aparecer, ela quer que o Senhor apareça através dela. E isso incomoda as pessoas que não têm essa visão. Porque a pergunta que a nossa geração precisa fazer não é se Deus nos ama. Porque o amor de Deus é incondicional. Incontestável. A pergunta que você deve fazer é se você ama Deus. Porque é impossível amar sem servir. É verdade. Silêncio na mesa. Não, na verdade, isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nasce em nós, mas para que a gente possa transbordar na vida dos outros, né? Isso. Tudo aquilo que de graça recebemos, de graça temos que transmitir ao outro. Isso. Nós somos curados para curar outras Curar pessoas. outras pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas passam nesses processos. Como, por exemplo, eu vi uma mensagem de um amigo meu ontem e ele falou, foi brilhantemente usado lá na nossa igreja, dizendo que Paulo e Silas estavam com as costas cortadas, mas adorando a Deus. Então, com as costas dilaceradas, eles adoraram e a adoração abriu o cárcere e libertou até quem não acreditava em Deus, que estava lá dentro daquela prisão. É aquela frase, né, do feridas fechadas, ministérios abertos. Entendeu? Então, assim, fantástico, às vezes. E essas pessoas com feridas abertas, ela não está no meio da multidão, Deus escolhe a dedo. Meu Deus. É verdade. Deus escolhe a dedo. Eu vejo muito que as pessoas que se permitem passar por dores inimagináveis e se permitem ser usadas por Deus nessa dor, elas têm ministérios poderosíssimos. São resilientes, se reconstroem. E muito usadas. Elas realmente se tornam pessoas que causam um impacto gigantesco na geração. Eu estava comentando hoje com os irmãos lá na mesa, que a gente estava almoçando, falei, cara, assim, eu tenho muita admiração por José, a não ser na última fase da vida dele. Que o menino falou que o filho dele é Efraim, alguma coisa. Comentando, eu falei, assim, o que José faz depois que nasceu os filhos é justamente o reflexo da alma dele ferida, magoada, porque ele diz assim, que Deus me faça esquecer dos trabalhos e da casa do meu pai. Sim. Mas José estava rico,
José estava rico, bem casado, governador do Egito. Deus botou ele numa porta, uma dimensão que Deus não fez por ninguém, fez por ele. Porque ninguém antes de José e nem depois de José vai ter o lugar que ele teve. Verdade. Entendeu? José é um hebreu, filho de gente que não tinha condições de colocar ele no palácio, mas Deus fez isso. E a única coisa que ele podia ter feito era, quando enriqueceu, buscar o pai. Porque é isso o sonho de um menino que, quando começa a ganhar dinheiro com o futebol, é comprar uma casa com o pai. Não é isso? Cara, vou lá, vou comprar uma casa pra minha mãe, não sei o quê. Sim, sim. Se ele ficou rico, por que ele não foi lá buscar o pai, não? Mas quando ele tem um filho, ele mostra a mágoa que ele tem da família dele. Então isso nos remete ao entendimento que não basta a gente ter. Aí volta lá em Romanos 12. Se nós não somos. Não adianta você ter muita coisa na sua aparência se a sua mente não funciona. José tinha muita coisa, o governo dele estava na mão. Quando ele chega e os irmãos vão lá pedir pão, era a hora dele cantar. Olha aí, na prova não me ajudou, tá polêmico isso, né? Tá polêmico, né? Não, mas o cara... outro podcast. E o cara ferido não consegue celebrar. Ele simplesmente ignora os irmãos. Ele se mostra áspero, ele se torna vingativo. Ele fica preso a uma necessidade de se mostrar melhor, superior, ou... Vai uma frase que dá um corte. Passado mal resolvido é presente que incomoda. Uau. Não adianta a gente tocar para a estrada da vida, prossigo para o alvo, se você deixou o as rastro sem resolver. Sabe, eu não falei lá, vou falar isso aqui. Você sabe como é que eu me resolvi? Eu me resolvi com essa questão do meu filho ser morto quando eu estou indo para uma igreja pregar e eu recebo uma mensagem do WhatsApp. A mensagem do WhatsApp é uma moça dizendo para mim que sabia quem é que tinha matado meu filho. Uau. Só que eu tinha acabado, a questão do que eu contei da delegacia, uns 5, 6 meses que eu reuni depois a família e a gente entrou num consenso de não tocar mais nisso. Não tocar mais no processo, acabou, não tem mais jeito, não vão tentar ficar ressuscitando, não tem. Perdão. Aí, quando essa moça mandou uma mensagem, eu até pensei que fosse algum tipo de... Trote. Retaliação, trote. Falei, querida, paz e tal, nosso assunto já está resolvido, não preciso saber, não. Eu sei quem foi o autor. Aí eu fui para a igreja pregar aquilo na minha mente, e liguei o telefone, modo avião, depois jantei, liguei o telefone novamente. Aí tinham 10 ligações de um outro número. Eu, preocupado, pode ser alguma coisa do projeto, alguma coisa, não era spam, eu fui e liguei novamente, era ela. E ela atendeu o telefone e se identificou. Eu sou a missionária fulano da igreja Betânia, do pastor Sicano do bairro Betânia. Eu sou a esposa do policial que matou o seu filho. Nossa. Meu Deus. E eu tô te ligando para te pedir perdão em nome da minha família. Meu Deus. Porque a única coisa que resolve o passado da gente é o perdão. Perdão. Nossa. E a única coisa que ninguém gosta de ouvir. Porque o perdão passa pela cruz. Se tu não tem cruz, não tem perdão. E o perdão que eu exerço é o perdão que eu recebo. Assim como Jesus, assim como o Pai vos perdoou, perdoai-vos aos outros. Eu não consigo exercer aquilo que eu não consigo ter. Eu falei, caramba, aí justificativa, joga copo no chão, quebra não sei o quê, seu marido acabou com a nossa família, parará, parará. Aí eu falei, diga pro seu marido que eu nunca mais toco no assunto. E eu quero perdoar sua família em nome de Jesus. Oramos ali e acabou. Aquilo virou uma chave na minha vida. Virou de verdade. Virou ao ponto de eu ficar indo para a igreja e alguém falar assim, poxa, conta teu testemunho que é benção. E às vezes eu contava o testemunho e ficava com raiva. Não sei o quê. Só que agora acabou. Porque as pessoas não sabem o benefício que é o exercício do perdão. E acredite, perdão é um mandamento? Sim. Mas o perdão é uma decisão. É verdade. Só decide perdão quem está em Romanos 12. Meu Deus, é forte. E voltando a José, Efraim, que seria passado esquecido, para viver o Manassés, o segundo filho, que é futuro glorioso. A gente não pode ter um futuro glorioso sem resolver as pendências do passado. E o problema de José é o problema que a maioria dos crentes tem. Eles entram para a igreja com problema com a família. É verdade. E não adianta. A gente, quando nós nascemos, o nosso pai já existia. A mãe da gente já existia. Às vezes o irmão mais velho já existia. Então tem problema que você cai de paraquedas que você não pediu para ter. Verdade. É verdade. Então o que você tem que fazer? Administrar isso. Abrir o livro. Entender que é a sua tua referência de verdade.
Pastor, é maravilhoso estar aqui com o senhor. É uma pregação isso aqui. Gostei também de estar aqui. Estamos sendo muito ministrados, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a pergunta: o que é que o senhor faz pelo reino e pelo rei? O que eu faço pelo reino e pelo rei? Eu não consigo fazer nada pelo reino e pelo rei daquilo que ele mereça que eu faça. Então, tudo que eu puder fazer na minha vida nunca será suficiente por aquilo que eu recebi. A cruz está vazia. Quem deveria estar lá era eu. Glória a Deus. Na verdade, ele se tornou maldição para que nós fôssemos bênção. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é dar graça. Aleluia. Agradecer, porque a vida que eu tenho é muito melhor do que eu mereço. Amém. E se eu ficar aqui a vida inteira tentando agradecer, vai me faltar argumentos para dizer muito obrigado, Jesus. Esse foi mais um Reino Podcast, o pastor Albert Ferreira. Foi um grande prazer. Você que está aí nos acompanhando, não esquece de nos seguir, se inscrever no canal para ficar por dentro de mais podcasts como esse. Pastor, muito obrigada pela sua presença. É uma honra, um prazer estar aqui na mesa com o Senhor, com Luzia, com o Senhor Jesus aqui conosco. Foi muito edificante seu testemunho, um testemunho muito edificante. Eu fui muito ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Amém. E que nós possamos ter a oportunidade de fazer outro podcast. Eu amei. Tem muito mais coisa aqui. Queria saber. Amém. Muito obrigada, pastor. Obrigado a você. E volte sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Amém. Deus abençoe, pessoal. Graças a Deus. Amém.